Ok. Você vai ver que não é tão difícil quando você realmente se dispõe a fazê-lo. Você pede a Deus sabedoria e graça e a oportunidade, e as próprias pessoas Deus coloca no seu caminho e cria situações em que você pode anunciar a palavra de Deus para elas. Filipenses 3, 12 e 13. Todos já têm? Quem não tem, diga misericórdia. Poxa vida. Vou ter misericórdia. Ok, agora vamos à palavra. Filipenses capítulo 3, versículos 12 e 13. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Pai, fala conosco agora pela Tua palavra, pedimos-te mais uma vez, e que ela possa encontrar guarida nos nossos corações e sermos transformados por ela, em nome de Jesus. Amém. No culto de véspera de Ano Novo, eu falei sobre 3 coisas para garantir o sucesso no ano de 2016. Eu falei sobre 3 coisas que nós não devemos fazer. Primeiro, você não deve se esforçar pela perfeição, porque nenhum de nós é perfeito. Faça com excelência, mas não queira ser perfeito, porque você vai se frustrar. Segunda coisa que eu disse é, não foque no passado. Passado é passado. E a terceira coisa que eu disse é, não tente consertar a sua situação da noite para o dia. Leva tempo para que coisas que estejam acontecendo em nossa vida sejam transformadas. Deus pode fazer milagres, claro, mas via de regra, Deus trabalha através do tempo nas nossas vidas. Hoje eu quero falar mais sobre esquecer o passado. Este é o tema da minha mensagem. Esquecendo o passado. A passagem que nós acabamos de ler contém algumas aplicações que eu creio que são pertinentes para este momento. Em suma, Filipenses capítulo 3, versículos 12 e 13 diz: não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. É sobre esta frase, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, que eu quero falar nos próximos momentos. A tradução New Living em inglês diz assim: não, eu ainda não sou tudo o que eu deveria ser, mas estou focando todas as minhas energias nisto. Esquecer o passado e olhar para o que está diante de mim. Esquecer o passado e olhar para o que está diante de mim. Há muitos problemas associados com esquecer o passado. Isto todos nós podemos dar testemunho. Alguns dirão que é impossível alguém esquecer o passado. Então, para que considerar isto? Nós precisamos considerá-lo, não porque seja uma tarefa impossível, mas porque é possível fazer isto. E por causa dos benefícios e bênçãos que receberemos fazendo isto. Uma das coisas que torna difícil a gente esquecer o passado está enraizado profundamente nas conexões neurológicas do nosso cérebro. Dr. Wilbur Penfield, diretor do Instituto Neurológico de Montreal, disse num relatório ao Instituto Smithsoniano de Washington, D.C., o seu cérebro contém um registro permanente do seu passado, que é como um filme, que é como uma tira de um filme contínuo e único em ação. A filmoteca, ou seja, este filme, registra toda a sua vida durante o tempo que você está acordado. Desde a infância. Você pode reviver aquelas cenas do seu passado, uma de cada vez, sentindo exatamente as mesmas emoções que você sentiu durante a experiência original. É importante deixar claro logo do início que quando Paulo fala sobre esquecer o passado, ele não está se referindo a apagar o passado. Aqueles de vocês que sabem como um computador
trabalha com as informações que são colocadas nele, sabe que existe uma tecla que em inglês se chama delete. Em português, até criaram uma palavra nova, deletar. Embora, como disse o irmão outro dia, não é uma palavra da língua inglesa, é uma palavra latina, deletar. E esta tecla é usada para quando você não quer que uma informação apareça, que ela não seja armazenada no computador, você aperta a tecla delete, ou deletar. Para alguns, deletar significa remover permanentemente, como se tivesse apagado, completamente expurgado. Porém, temos aqui um especialista em computador, isso não acontece. Mesmo que você aperte a tecla deletar, aquela informação não desaparece. Quando uma pessoa aperta a tecla deletar, a informação desaparece da tela, mas ela ainda está na memória do computador. Embora ela tenha sido deletada, ela ainda pode ser encontrada. A informação não é apagada permanentemente, nem de modo irrecuperável. Ela pode ser recuperada. Por isso, muito cuidado com o que você coloca no seu computador, depois aperta a tecla delete, porque continua lá. Nós não podemos apagar nosso passado. Mas isso não significa que nós não possamos esquecer o passado no sentido que Paulo tem em mente. O que é que Paulo está dizendo quando ele nos diz para esquecer as coisas que ficaram para trás, as coisas do passado? Pode parecer uma contradição. Ele nos pede para fazermos algo que aparentemente é neurologicamente, psicologicamente, mentalmente e emocionalmente impossível. Eu creio que o que Paulo está dizendo, quando ele diz para nós esquecermos o passado, é no sentido de que nós não devemos permitir que nossos fracassos, nossas mágoas, nossas decepções do passado nos impeçam de experimentar o melhor de Deus para nós hoje. Há muitas pessoas que estão presas ao passado. Para muitos, o seu passado os está mantendo reféns. Estão presos a experiências do passado, a fracassos do passado, desapontamentos do passado, e também alguns estão presos a sucessos do passado. Porém, a vida continua. Mas muita gente vive presa ao seu passado. Estão sendo mantidos como reféns dos seus fracassos, dos seus erros, dos seus desapontamentos do passado. Deixa eu me dar uma ilustração. Uma mulher procurou um advogado querendo processar o seu ex-marido. Ela chegou no escritório do advogado carregada de emoção, nervosa e zangada, no ponto que ela parecia até doente. E tremendo, ela relatou por longo tempo ao advogado como seu ex-marido era. Como desde o tempo do divórcio, ele tinha envenenado a mente do seu filho contra ela e contra o relacionamento dela com seu filho. Ela parecia um pouco velha demais para ter um filho pequeno. Por isso, o advogado interrompeu e perguntou a idade do filho. E ela respondeu, ele acabou de completar 32 anos. O advogado falou, e quanto tempo atrás foi o divórcio? E ela respondeu, cerca de 17 anos. Esta mulher tinha feito do seu divórcio uma carreira, um modo de vida. Ela estava presa a algo que havia se passado há tanto tempo. E tem aquela senhora, já dos seus 70 anos de idade, né, que ainda fala com surpresa sobre como seu marido a abandonou em 1975. Ela lembra exatamente o que ele disse, o que ela estava usando. E que eles tinham 2 bilhetes para ir ao teatro no dia seguinte. Ela descreve a cena como se tivesse acontecido ontem. No nosso texto, Paulo está nos encorajando a nos libertarmos da situação de refém. Ele está dizendo, não permita que o passado mantenha você em escravidão.
Não seja um prisioneiro do seu passado. E ele oferece a si mesmo como o melhor exemplo. Apesar de sua malfadada perseguição da igreja, que poderia ter resultado em uma imensa e debilitante culpa pessoal, Paulo não sucumbiu ao seu poder de aprisionado. Ele disse: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo, e perseguidor, e insolente, ou seja, violentamente arrogante. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. O testemunho de Paulo provê uma janela de esperança para todos aqueles que dizem: eu sou do jeito que eu sou, eu não consigo mudar, minhas circunstâncias, minha situação está como que enraizada no concreto, não tem como mudar. Mas Paulo diz assim: olhe para mim, veja a graça de Deus em operação na minha vida. Erros do passado, falhas do passado, fracassos do passado, e mágoas do passado não precisam dominar a sua vida. A graça de Deus é uma chave que abre a porta para a liberdade da tirania do passado. Você não tem que viver preso ao passado. A essência que Paulo está dizendo é que a graça transbordante de nosso Senhor Jesus Cristo está disponível para todos que querem fechar algumas portas do passado. A graça de Deus está tão liberalmente disponível hoje como ela estava então. A graça de Deus nos permite mover para além dos nossos fracassos do passado. Senão, os nossos fracassos podem nos impedir de experimentar o melhor de Deus hoje. Henry Ford entendeu a importância de mover para além dos nossos fracassos. Ele disse que fracasso é a oportunidade de começar de novo, mas inteligentemente. Vamos fazer um pequeno estudo de palavras aqui. As palavras esquecer, esquecido, esquecimento, etc., são todas partes da mesma família. O dicionário American Heritage diz que esquecer significa algumas coisas, entre elas, ser incapaz de lembrar algo. Também significa tratar com desatenção insensível, isto é, negligenciar. Significa também deixar para trás não intencionalmente. Significa deixar de mencionar. Também significa banir dos pensamentos. E também desconsiderar de propósito. E a última definição, parar de lembrar. Todas estas são acepções da palavra esquecer. Baseado nessas nessa variedade de significados, eu vejo as possibilidades de fazer o que o nosso texto nos exorta a fazer. Por exemplo, nós podemos tratar com insensibilidade, com desatenção insensível, ou seja, negligenciar o nosso passado. Nós podemos negligenciar, parar de ficar pensando naquelas coisas que nos prendem. Nós podemos deixar, com a graça de Deus, de ficar revivendo, momento após momento, dia após dia, semana após semana, as mágoas do passado. E os fracassos do passado, e os desapontamentos do passado, e assim por diante. Nós podemos intencionalmente, com a ajuda de Deus, deixá-los para trás. Podemos deliberadamente deixar de mencioná-los. E podemos, pela força de propósito ou resolução, desconsiderar de propósito o que foi dito ou o que foi feito no passado. Basicamente é isso que Paulo está nos dizendo em Filipenses 3, versículos 7 a 14, onde ele usa frases como: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda
por causa de Cristo. Considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E as considero como esterco. E avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. O passado deve ficar no seu lugar. Nós não precisamos ser dominados por ele. Mais de um século atrás, Robert Louis Stevenson criou uma série de regras para ajudar as pessoas a viverem vidas mais felizes, mais produtivas. Estas regras podem ter mais de um século, mas elas ainda são excelentes diretrizes. 2 ou 3 delas têm uma direta aplicação ao nosso assunto. Ele escreveu 13 regras. Primeira, decida ser feliz. Aprenda a encontrar prazer em coisas simples. Segunda, faça o melhor das circunstâncias. Ninguém tem tudo. Ninguém tem tudo. E todo mundo tem alguma tristeza. Terceira, não leve você a sério demais. Quarto, não deixe que a crítica o preocupe. Você não consegue agradar a todo mundo. Quinta, não deixe que o seu próximo estabeleça os seus padrões. Seja você mesmo. Sexto, faça coisas que você gosta de fazer, mas fique fora de dívida. Sétima, não pegue problemas emprestados, seja problema dos outros. Não pegue problemas emprestados. Coisas imaginárias são mais difíceis de suportar do que as reais. Oitava, uma vez que o ódio envenena a alma, não alimente inimizades e ressentimentos. Nona, evite pessoas que fazem você infeliz. Décima, tenha muitos interesses. Se você não pode viajar, leia sobre lugares. 11, não faça autópsias das suas tristezas, dores e erros do passado. Nem gaste tempo pensando neles. 12, não seja aquele que nunca supera as coisas. E 13, mantenha-se ocupado em alguma coisa. Uma pessoa muito ocupada nunca tem tempo para ser infeliz. Por que é importante esquecer as coisas que ficam para trás? Primeiro, porque olhar para trás encoraja ir para trás, voltar atrás. Talvez seja uma redundância, né? Mas estão entendendo o que estou dizendo. Olhar para trás encoraja você voltar atrás. Em Lucas 9,62, Jesus disse a alguém: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando os israelitas saíram do Egito, sob a liderança de Moisés, não demorou muito para que eles começassem a ter dores, saudades e desejo das panelas de carne no Egito. Êxodo diz: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. E em Números eles dizem: lembramos-nos dos peixes. Eles tinham sido libertos da escravidão, mas estavam pensando nas panelas de carne e peixe do Egito. Você está entendendo? Eles não estavam percebendo o mais importante, não estavam se dando conta que era muito mais importante ser livre, escolher o que você quer ser na vida, do que você ficar lá no Egito comendo bem, mas ser um escravo, não tendo vontade própria. E tem muita gente que vive assim. Fica se lembrando, preso ao passado. Como eu falei, há fracassos, mas também há sucessos. E não consegue avançar hoje, não consegue fazer o que tem que fazer, não consegue obedecer à vontade de Deus, porque estão presos ao passado de forma escravizante. Estão como que algemados ao passado. Assim estavam os filhos de Israel.
receberam uma tremenda libertação de Deus, mas seus corações estavam no Egito. Eu costumo dizer que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Assim também foi com a esposa de Ló. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. A mensagem dos anjos a Ló e sua esposa, quando eles estavam para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, foi clara. O anjo disse: a Ló, escapa-te por tua vida, não olhes para trás. Mas não demorou muito, enquanto eles estavam caminhando pela planície, a mulher de Ló olhou para trás. Porque ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. E ao olhar para trás, ela foi transformada numa estátua de sal, porque seu coração estava lá. Estava presa ao passado. Não aceitou os desafios que Deus colocava diante dela. Muitas vezes, deixa-me dizer isso, Deus coloca desafios diante de você através de crises. Era uma crise ter que sair da sua cidade porque ela vai ser destruída. Era uma crise ter que deixar tudo para trás, escapar só com a roupa do corpo. Era uma crise ter a mulher que deixar todas as joias, todos os seus sapatos, todos os seus vestidos para trás. Era uma crise Ló ter que deixar o seu trabalho, o seu sustento para trás. Mas Ló obedeceu. Mas aquela mulher, não entendendo, olhou para trás e nunca saiu de lá. Também quando os filhos de Israel estavam diante do Mar Vermelho, com Faraó perseguindo-os, eles ficaram aterrorizados e reclamaram com Moisés, murmuraram: você nos trouxe aqui para morrermos, porque o Senhor nos trouxe até aqui. E Moisés foi reclamar com Deus, e disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Irmãos, preste atenção. Deus é o Deus de libertação. E é o Deus que quer que nós movamos para a frente. Amém? É o Deus de libertação e é um Deus que quer que nós avancemos. A fé olha para frente. A fé olha para frente. A fé nos liberta do Egito, da escravidão, aos sentimentos de fracasso, desapontamento e todos os tipos de escravidão. A minha mensagem hoje, estou tentando ser tão positivo quanto possível acerca do desafio de esquecer as coisas que ficam para trás. Estou tentando dizer que nós não temos que ficar em escravidão. Nós não temos que viver escravos pelo nosso passado. Não temos que ser escravos do nosso passado. Há esperança de libertação. Há esperança de mudança. Há esperança de fechar a porta do passado que tornou você um refém, uma vítima, em vez de um vencedor. E antes de terminar, eu quero falar sobre uma das histórias mais belas e encorajadoras encontradas no Velho Testamento, que dá testemunho do que eu estou dizendo. Eu quero falar sobre José. Mesmo um leitor casual da história de José vai achar que esta história é tremendamente fascinante. É uma história cheia de amor, esperança, sonhos, literalmente, traição, sofrimento mental e físico. E no fim, triunfo, vitória sobre algumas das piores adversidades que uma pessoa inocente poderia experimentar. Levou anos para a história se desenrolar. Anos que foram marcados por sucesso e fracasso, esperança e desespero. José é um modelo de fé, de tenacidade, de devoção, de pureza, de paciência e de confiança. A Bíblia diz: Deus mandou adiante deles um homem que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com correntes e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. E como José foi provado?
Alguns de vocês podem se relacionar com as provações de José. E eu espero que alguns de vocês também vão se relacionar com a vitória final de José sobre as suas adversidades. Será que José foi provado além da capacidade de recuperação? Será que José foi provado além da capacidade de restauração? Será que ele foi provado além da esperança de algum tempo haver uma mudança em suas circunstâncias? Será que se foi necessário perdoar em algum momento, ele foi provado além da capacidade de perdoar? Será que ele foi provado além da capacidade de esquecer as coisas que ficam para trás? Colocá-las seguramente para trás, sem deixar que elas o importunassem dia após dia, com pensamentos de remorso ou mesmo de vingança? Será que ele foi provado além da capacidade de dormir à noite? Sem rolar na cama de um lado para o outro, enquanto a sua mente disparava com pensamentos de fracasso e sentimentos de desesperança? José pode ter sentido todas estas coisas em uma ocasião ou outra. Entretanto, no final, José deu a volta por cima. José deu a volta por cima. No final, ele chegou ao lugar em que ele podia dizer: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço com entusiasmo para as coisas que estão diante de mim. Como? Qual foi o ponto de virada? Qual foi o ponto de mudança na vida de José? Se você tem sua Bíblia, abre a Gênesis, capítulo 41, versículos 50 a 52. Gênesis, capítulo 41, versículos 50 a 52. Diz assim a palavra de Deus: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus deu a José 2 testemunhos vivos na forma de 2 filhos adoráveis. José reconheceu que ambos estes meninos eram a provisão de Deus para ajudá-lo a prosseguir com sua vida. Estes meninos foram a chave para encontrar a alegria da vitória em esquecer o passado. Ele chamou o primeiro de Manassés. O nome Manassés significa fazer esquecer. Falou: Deus me fez esquecer todas as minhas tristezas. Deus me fez esquecer todos os meus trabalhos. E Deus também me fez esquecer da casa de meu pai, porque os irmãos o haviam traído. E ao segundo filho ele chamou de Efraim, que significa próspero na terra da minha aflição. Próspero na terra da minha aflição. Eu vejo uma linda aplicação se desenvolvendo aqui. Quero dizer essa noite que Deus poderá dar a você, ou Ele pode até já lhe ter dado, um Manassés e um Efraim. Em outras palavras, Deus pode dar a você uma bênção. Alguma forma de bênção, que vai levar você a dizer: eu consigo esquecer. Ou melhor, eu já esqueci. Amém? Eu não vou nem tentar dizer qual seja esta bênção, porque para cada um de nós poderá ser diferente. Eu não vou tentar dar o nome a algo que talvez possa se encaixar com este conceito. Eu quero que o Espírito Santo torne isso real em sua vida.
Eu simplesmente quero dizer, àqueles que talvez tenham se desesperado do seu passado, aqueles que não conseguem se libertar do seu passado, aqueles que podem estar talvez escravizados pelo seu passado, você que se sente um refém do seu passado, aqueles que sentem que fracassaram em alguma área, eu quero lhe dizer que Deus tem um Manassés e um Efraim para você. Você pode esquecer a miséria do passado, o desespero do passado, o desapontamento do passado, a decepção do passado, as feridas do passado e as dores do passado, e desfrutar a alegria que cada um deles traz. Ao mesmo tempo você pode dizer, Deus me fez próspero da terra da minha aflição. Use o seu Manassés e o seu Efraim para destravar a porta da prisão, das suas feridas e desapontamentos do passado. Em conclusão, eu quero reiterar, revisar ou rever algumas das coisas que eu mencionei nesta mensagem. Primeiro, nós não podemos viver no passado. Nós podemos visitá-lo, mas morar lá é morrer. Segundo, nós podemos deixar o passado, mas não podemos apagá-lo. Terceiro, o passado não pode ser apagado, mas ele pode ser esquecido. Quarto, nós devemos esquecer o passado no sentido de não permitirmos que nossos fracassos, feridas e desapontamentos do passado nos impeçam de experimentar o melhor de Deus para nós hoje. Quinto, não permita que o seu passado, seja os sucessos do passado ou fracassos do passado, mantenham você refém. Sexto, a graça de Deus é a chave para a libertação. Sétimo, esquecer o passado é um ato deliberado de nosso propósito e vontade. Nós o deixamos para trás intencionalmente. Não acontece automaticamente, nós temos que fazer intencionalmente. Nós o banimos dos nossos pensamentos. Nós deliberadamente o desconsideramos. Nós paramos de lembrar. Oitavo, Paulo usa a expressão, considero todas as coisas como perda. Ele considerava que as coisas do passado tinham que ficar lá, no passado. Nona, Robert Louis Stevenson disse, decida ser feliz. Aprenda a encontrar prazer em coisas simples. Ele também disse, uma vez que o ódio envenena a alma, não alimente inimizades e ressentimentos. E não faça autópsias das tristezas, dores e erros do passado. E nem gaste tempo pensando neles. E ele também disse, não seja aquele que nunca supera as coisas. E décimo e último, a graça de Deus e o poder do Espírito Santo são recursos disponíveis para todo aquele que com firmeza de coração busque a alegria e a liberdade de esquecer as coisas que ficam para trás. E a chave para tudo isto se encontra em uma sentença de Isaías 1,19. Se você quiser abrir sua Bíblia, leia comigo. A chave para tudo isso se encontra nesta sentença de Isaías 1,19, onde o Espírito Santo diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Incline sua cabeça. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Nós sabemos, Senhor, que há muitas pessoas que vivem presas ao passado.
escravizados pelos fracassos, parece que nunca conseguem se recuperar, nunca conseguem avançar, não conseguem fazer progresso na sua vida. Tentam, e fracassam porque estão presas, nunca conseguiram se libertar. Há pessoas, Senhor, que estão presas, que são reféns de erros que cometeram, ou de coisas que outros lhes fizeram. E por isso, essas pessoas mantêm ressentimentos, mantêm mágoas, dores, das quais também não conseguem se libertar. Mas a Tua palavra nos diz que com a Tua graça e o poder do Espírito Santo, se nós buscarmos com firmeza de coração a alegria e a liberdade de esquecer as coisas que para trás ficam, o Senhor nos capacita para as deixarmos para trás. Esta noite, Senhor, ministra aqueles que precisam de libertação do passado. Eu não sei quem são, mas eu te peço, Senhor, que o Espírito Santo ministre neste momento a todos que necessitam de libertação do passado. Senhor, durante o louvor já tivemos uma ministração maravilhosa. E eu faço agora esta oração para que o Senhor ministre também a esta necessidade que alguns têm de se libertar do passado. Há pessoas que, assim como estão presas a fracassos do passado, há também pessoas que estão presas a sucessos do passado. Referem-se ao sucesso do passado, não conseguem se libertar dele, porque agora não conseguem reproduzir aquele sucesso. Mas em Ti, Senhor, todas as coisas se fazem novas. Em Ti, Senhor, nós somos exortados e ensinados a deixar as coisas que ficaram para trás, lá atrás no passado. E com a Tua graça e o poder do Espírito Santo, nós podemos deixá-las lá, onde elas pertencem. E olhar para as que estão diante de nós e avançar para elas, para o alvo, que é Cristo Jesus. Senhor, ministra nesta noite libertação. Ministra cura aos corações. Senhor, Tua palavra diz que se nós quisermos e ouvirmos a Tua voz, nós comeremos o melhor desta terra. Há pessoas aqui nesta noite que não estão comendo o melhor da terra, porque estão presas, libertas nesta noite. Senhor, que ninguém aqui se sinta mais uma vítima a partir de hoje, mas se entregue completamente nas Tuas mãos e seja transformado e libertado por Ti, de qualquer forma de opressão e julgo do passado, Senhor. Aqueles que precisam de cura emocional, cura da alma, cura do coração, traz cura agora, Senhor, com o Teu toque e o Teu poder, Senhor. E aqueles que precisam de salvação também, Senhor, se há alguém aqui que não tem a salvação, que ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, dá-lhe salvação também nesta noite. Transforma vidas, Senhor. E que nós saiamos daqui, Senhor, livres nesta noite. Que nós saiamos daqui, Senhor, lembrando de que a Tua graça é o instrumento da nossa libertação. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, nós nos colocamos debaixo de Ti. Ministra a Tua graça e o poder do Teu Espírito Santo para nós hoje. E dá-nos a alegria e a liberdade de esquecer as coisas que para trás ficam. Em nome de Jesus, Pai.